Olá a todos a quem esse áudio possa chegar. Meu nome é João, mas você pode me chamar de Tortuga. E no podcast de hoje estamos voltando para as origens aí, gravando muito de madrugada. Não que tenha mais ou menos de madrugada, mas são 3:30 da manhã agora. E eu tô gravando o podcast. Bom, devo algumas explicações aqui. Por que que esse vídeo no caso, né, não saiu ontem. E, enfim, tiveram alguns imprevistos que infelizmente não consegui gravar. E bom, hoje pra mim uma edição comemorativa aí, comemorando um númerozinho redondo. Primeira dezena de podcasts do canal. Do Diário de Quarentena, no caso, né? Completa a primeira dezena com esse vídeo. E eu queria agradecer de verdade pra todo mundo que assistiu os vídeos, pra quem viu todos no caso, né? Mas de qualquer forma, obrigado aí pra quem assistiu. E bom, espero que se entretenha vendo o episódio de hoje. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar inscrito no meu canal. Caso não esteja, por favor, se inscreva aí. E, enfim, vamos pro vídeo. Bom, o podcast de hoje, o tema, né, no caso, foi uma sugestão do Arthur Batistella, meu amigo, que também joga RPG, né, comigo. Já foi citado nos outros podcasts aí, mas enfim, vamos lá. Grandes feitos que eu acho que eu já conquistei. Isso vai ser um podcast muito, como eu posso dizer, muito pessoal, sabe? Talvez não tenha coisas tão interessantes assim pra vocês escutarem, mas eu acho que é uma boa justificativa pra gravar um vídeo, porque tem muitas pessoas que realmente acham que não conquistaram nada na vida. E, enfim, vale lembrar que eu só tenho 15 anos, então as minhas conquistas vão ser equivalentes à minha idade. Então, não vá pensando, primeiro emprego, coisas do tipo. Talvez algumas pessoas já tenham conseguido isso, mas enfim. Um pouco sobre a perspectiva minha perspectiva, no caso, né, do que seriam grandes feitos. E você aí do outro lado, que acha que é inútil, que não tem um propósito ou qualquer coisa do tipo, recomendo que assista os outros podcasts no caso, né? E, bom, eu devo dizer que eu pensava que nem você, até o Arthur me mandar a sugestão desse vídeo. Foi realmente algo, entre aspas, até que desafiador lembrar das coisas que eu já conquistei. E é um exercício muito legal. Recomendo que você aí, meu querido ouvinte, faça também. Enfim, vamos começar logo com o primeiro, não é mesmo? O primeiro dentre todos. O grandíssimo, mas muitas vezes esquecido, nascimento. Meu amigo, você aí pensando que nascer não é um mérito, de certa forma é sim, porque foi você, dentre bilhões de outros espermatozoides, que venceu essa corrida, não é mesmo? Você aí, meu caro atleta desenvolvido, você conseguiu, você chegou até o útero, não só você como eu também, todos nós, não é? Se você está escutando isso aqui é porque você nasceu e continua vivo. Então, meus parabéns para você e para mim também. Bom, nascer em si é uma conquista pessoal para cada um e deveria ser mais valorizado do que é atualmente, tá? E, enfim, acho que minha segunda maior conquista é aprender a escrever meu próprio nome. Porque o meu nome ele é relativamente grande, tem 5 nomes. Nomes não, né? O nome composto e sobrenome. Enfim, então são 5 palavras que são até um pouco complicadas que seriam, né, para eu aprender. E eu vou contar a história de como eu aprendi a escrever meu nome e foi na base da competitividade. Meus amigos, algo entre aspas ruim, acabou dando consequências boas, não é mesmo? Bom, eu não lembro exatamente em que ano foi da escola, nem em que ano do calendário gregoriano foi.
Mas eu era bem pequeno até, e na sala toda, todo mundo usava uns crachazinhos com os próprios nomes, né? E ninguém tinha aprendido a escrever o próprio nome ainda. Então a gente precisava ficar olhando pro crachazinho que todo mundo tinha, né? Então, por exemplo, a gente sabia falar o nosso nome inteiro. Em especial, eu não sabia, porque eu não lembrava a sequência inteira. Mas enfim, com o tempo eu consegui aprender a sequência do meu nome inteiro, treinando em casa com a minha mãe. Isso aí eu era bem pequeno até. E por que eu desenvolvi o interesse de querer escrever meu nome inteiro? A gente estava na sala e um dia a professora chamou um garoto que eu me sentia muito rival a ele. Não vou citar nomes aqui, mas enfim, ele foi lá na frente e a professora falou que ele tinha aprendido a escrever o próprio nome sozinho. E aí ela deu o giz na mão dele e ele escreveu o nome dele lá na lousa. Nisso a sala inteira ficou tipo, uou, o cara é muito brabo, escreveu o nome inteiro, nossa. Tipo aquela, o cara se sentiu superiorzão. E eu vendo isso, eu fiquei muito bravo comigo mesmo de eu não saber meu nome. E nisso eu fiquei treinando durante 2 ou 3 dias escrever meu nome inteiro. Foi uma tarefa árdua, não é mesmo? Não tão árdua quanto estudar para uma prova de física, mas foi algo desafiador, que eu me lembro, né? Que foi, acho que, a primeira coisa que eu realmente suei para conquistar, que foi escrever meu nome. Olha só, que ironia. A primeira coisa que eu conquistei foi meu nome. E aí, depois de 2 dias, eu cheguei e falei, professora, eu aprendi a escrever meu nome inteiro. Ela falou, nossa, João, não sei o que lá e tal. Me parabenizou. E tirar o crachá era, sei lá, era um ritual, sei lá, o suprassumo da sua inteligência quando você é muito pequeno, né? Então, assim, eu tirei aquele crachá e falei, nossa, eu sou muito brabo. Embora eu tenha ficado em segundo, minha competitividade me levou a aprender a escrever meu próprio nome. Olha só, que coisa, não? Minha terceira conquista pessoal, acho que foi andar de bicicleta. Foi uma coisa que eu acho que é muito marcante para todo mundo. Quando você sobe numa bicicleta pela primeira vez, seja com ou sem rodinhas, mas geralmente a gente começa aprendendo com rodinhas, né? Quando você aprende a pedalar, mesmo com as rodinhas, você já vê, putz, olha só, estou andando de bicicleta, olhem para mim, né? E etc. E aí, quando eu aprendi a andar de bicicleta sem as rodinhas, foi com uma, né? Começa com 2, depois você tira uma rodinha, depois você tira as 2. Quando eu aprendi a andar sem rodinha, eu fiquei muito feliz. Tipo assim, muito, muito. Por que eu fiquei feliz? Olha só. Eu devia ter o quê? Uns 8, 9 anos, 10, não sei. E a minha vizinha tinha uma filha, ela devia ter uns 15 anos, da idade que eu tenho hoje. Eu acho que ela é casada já hoje em dia. Enfim. E eu gostava dela, né? E aí, ela sabia andar de bicicleta. Eu ficava, nossa, eu sabia andar de bicicleta. Eu tenho que saber andar também, porque aí ela vai gostar de mim. Enfim. E aí eu aprendi. E quando eu aprendi, eu vi ela andando de bicicleta sem a mão no guidão. E eu fiquei, putz, eu não tô mais no nível dela, ela não vai gostar de mim, ela vai preferir os outros garotos mais velho. É bem nível Deeper mesmo, tá ligado? Gravity Falls. Enfim, bem nisso aí. E aí, tava eu e ela andando de bicicleta. Eu não sei nem porque que ela brincava comigo. Acho que ela achava que, sei lá, gostava de mexer com criança, enfim, não sei. E aí a gente tava andando de bicicleta. Ela mostrou pra mim andando. E é tipo sem o guidão, né? E aí eu falei, pô, vou tentar, né? Mano, primeira vez que eu tentei fazer isso. Você já imagina a merda que deu, né? Era aquele chão de paralelepípedo com areia em cima, sabe? Com as pedrinhas, enfim. Sol quente pra caramba, que eu morava em Epitácio. O normal lá é o que? 35 graus todo dia. Quando tá quente faz uns 40. Enfim.
E eu tava andando, aí eu andei com a mão só. Aí eu falei, putz, beleza, vamos tentar tirar. No que eu tirei, a bicicleta envergou pra esquerda e ela deu uma derrapadinha com o pneu de trás na areia que tinha. Mano, mas eu caí no chão de uma forma tão extraordinária que eu não esqueci até hoje. Pá, assim, tombei no chão, cheio de areia, quente pra cacete. E aí eu fiquei meio que enroscado na bicicleta. Então você imagina a cena. Eu tentando impressionar a menininha que eu gostava, que andava de bicicleta. E aí eu caí, fiquei cheio de areia, me machuquei, ralei minha perna, minha coxa, meu braço. Eu fiquei preso na bicicleta no chão, não consegui levantar porque, não sei, eu tava idiota lá no chão. E eu não consegui levantar a bicicleta porque eu me enrosquei lá, enfim. E aí ela olhou pra mim assim, ela tentou dar uma segurada na risada, mas eu percebi. E ela foi tentar me ajudar, minha mãe também. E meu ego nesse momento tava tão retraído que eu não consigo nem descrever pra vocês. Mas enfim, depois de um tempo eu aprendi a andar de bicicleta sem guidão, enfim. Mas hoje em dia eu nem ando tanto, acho que eu já até, acho não, já vendi a minha até. Que a propósito foi a mesma na qual eu caí quando eu era pequeno. Bom, vamos pra... Qual conquista é essa já? Acho que essa não, tivemos nascimento, tivemos aprender a escrever, andar de bicicleta, a quarta conquista então. Que foi ter meus cachorrinhos, olha só. Eu considero isso uma conquista minha porque eu demorei muito pra conseguir convencer minha mãe de eu ter um cachorrinho. E aí, quando eu finalmente consegui minha primeira filhotinha de poodle, que é a Quequinha, né? Eu lembro até hoje, o nome dele é Queca, com K e K-A, tá? Por causa da bruxa Queca. Não vão confundir as coisas. Enfim, ela era muito bonitinha, meu Deus do céu, ela era uma poodle toy, toda pretinha assim. E ela adorava brincar comigo, enfim. Ela já faleceu, infelizmente, já faz um bom tempo. Mas a bichinha viveu, hein? Acho que ela viveu o quê? 13 anos quase, praticamente. Ela nasceu antes de mim e eu ganhei ela depois que ela já tava com uns 5 anos, acho, por aí. Eu não tô colocando as conquistas aí em sequência porque é muito trabalho pra eu lembrar as datas de quando aconteceu. Mas enfim, como ela foi minha primeira cachorrinha, bom, pelo menos a primeira que eu me lembre, ela me marcou muito, mano, porque foi quando eu aprendi o que é você ser responsável por uma vida. Por mais que seja um cachorrinho, e cá entre nós tem cachorro que é mais importante que algumas pessoas nas nossas vidas, é, eu vi que, pô, se eu não alimentar ela, ninguém mais vai alimentar. Lógico, tinha minha mãe, né? Mas na minha cabeça eu era, pô, o único cara que fazia as coisas. Então, eu ficava sempre me lembrando que eu tinha que dar comida pra ela e fazer carinho nela, não sei, sabe? Eu quando ganhei ela, eu realmente me senti mais independentezinho do resto do mundo, por mais que bobinho que isso seja. Enfim, depois ela teve um filho, filhote no caso, né? Que era, o nome dele era Hatch. Eu não sei se ele tá vivo ainda, porque eu acabei tendo que doar ele, porque a gente mudou pra uma casa menor. E ele não se adaptou na casa, chorava todo dia e não tinha como a gente se mudar. Então a gente acabou tendo que doar ele. Faz muito tempo que eu não vejo ele, cara. Acho que faz uns 5 anos já. Então nem sei se ele tá vivo. Mas se ele tiver, ele já tem quase 8 anos, eu acho. Por aí, mais ou menos. Ele tá bem velhinho já. Acho que já dá pra considerar ele um cachorrinho idoso. E eu tive outro cachorrinho também, que foi um pastor alemão. Que esse me marcou tanto quanto a Kekinha, que foi minha primeira cachorrinha. E desde pequeno meu sonho de consumo pra cachorrinho era um pastor alemão. Eu adorava pastor alemão. Mano, todo filme que tinha policial, que tinha um pastor alemão, eu assistia, porque eu achava muito lindo o pastor alemão, enfim. E aí eu finalmente tive um. Mas foi bem punk esse período aí. Porque eu tava numa fase mais difícil da minha vida. E, enfim, acabaram acontecendo algumas coisas.
E depois de um tempo a gente descobriu que o Zeus, o nome, que era o nome do meu pastor alemão, a gente já comprou ele com carrapatose, né? Então, porque ele veio de um sítio. E, bom, eu vou contar a história aqui, mas ela é meio pesada. Não sei se eu contando vai passar o peso eu, que ele teve pra mim no geral. Mas eu vou falar mesmo assim. Quando eu ganhei ele, acho que foi um dos dias mais felizes assim da minha vida. Eu lembro até hoje. Foi minha mãe no carro buscar ele. E ele todo bonitinho apareceu lá. Nossa, o bichinho tava fedido pra cacete. Mas mesmo assim eu continuei abraçando ele. Porque ele era muito bonitinho, ele ficava me lambendo, enfim. E ele era um filhotinho, né, e tal. E depois de um tempo ele foi crescendo. E ele não engordava, que nem os outros cachorrinhos. Ele ficava muito magrinho, e as costelinhas dele estavam aparecendo, enfim. Então a gente levou ele no veterinário e descobriu que ele tava com carrapatose. E, bom, a médica não, a veterinária falou que já tava não no estágio muito avançado, né? Porque carrapatose tem cura. Tem cura não, tem tratamento, mas cura não. Como ele já tava muito tempo sem tratamento, ele tava numa fase muito delicada. Então ele ficou internado uma semana também no veterinário, enfim. E ele tomou soro na veia. E aí depois de uns dias, quando ele voltou pra casa, ele tava melhorzinho. Mas enfim, tava meio, sabe, meio borocochô ainda. E bom, depois de um dia, dois que ele tava em casa, ele começou a passar muito mal, muito mal, muito mal. E ele começou a... Uma vez ele vomitou sangue, na outra ele defecou sangue, então... E fui eu que vi tudo, então eu tava muito triste nesse período. E, bom, teve a noite que ele morreu, no caso, né? Ele tinha 6 meses e ele tava num, num, num cantinho lá. E eu sentei lá com ele e, cara, juro pra você, eu nunca tive um momento tão pesado assim na minha vida. Porque eu tava chorando muito. Ele tava no cantinho dele lá. E ele não tava conseguindo comer a raçãozinha dele. Ele não tava querendo comer. Eu fui lá, peguei, amassei a ração dele. Coloquei um pouquinho de água, né? E amassei a ração dele. E ele não queria comer. E nisso aí, minha mãe falou pra dar soro pra ele. A gente começou a dar soro. E ele não queria levantar, não queria levantar. Tem uma hora que a gente deu um potinho de vitamina, né, pra cachorrinho que a veterinária tinha receitado pra dar pra ele. E que a gente deu 5 minutos, ele levantou assim, ele começou a andar e eu senti uma leve pontinha de alegria, mas eu não queria que ele andasse porque ele tava muito doente, ele tava muito mal. Então eu peguei ele no colo, né, pesado pra caramba, sentei do lado dele assim, comecei a fazer carinho nele, ele tava chorando também. E aí ele morreu no meu colo. E, cara, eu não consigo nem falar muito disso porque... Ai, meu Deus do céu. Enfim, depois que ele morreu, acho que foi a semana que eu mais chorei, assim, que eu me lembro. Minha mãe saía, eu chorava pra caramba no cantinho onde ele ficava lá, enfim. Eu pegava os pelinhos dele que tinha pela casa. Nossa, de verdade. E na manhã do outro dia, né? Quando ele morreu, porque ele morreu de madrugada, era 1h e pouco da manhã. Eu lembro do cara que veio buscar o corpo dele, velho. Viu o corpo do meu cachorro morto, sendo levado. Mano, não sei, foi. Enfim. Vou até mudar de assunto aqui pra não ficar muito pesado o vídeo. E, bom, minha outra conquista, que eu posso considerar uma conquista, é meu primeiro amigo, mais amigo de verdade, tá? Eu já expliquei a diferença em outro vídeo, vai lá assistir. E por que eu posso considerar um amigo uma conquista? Não uma conquista material, não vejo do lado acumulativo disso, tá? Enfim, parafraseando aqui o livro do Pequeno Príncipe, tu é responsável por aqueles que cativas. Então, enfim,
eu consegui cativar um amigo que eu me lembro até hoje, eu ainda converso com ele muito, que é o Bruno, seu viado. Você tá me escutando? Não sei se vai estar me escutando, mas enfim. Ele foi a primeira pessoa que eu posso considerar que foi meu amigo de verdade, isso em Curitiba, quando eu morava lá. E de verdade, ele tem um peso nas minhas ações. Enfim, quando eu conheci ele foi meio que uma virada na minha vida por diversos fatores. E ele me ensinou muitas coisas mesmo sem querer, né? Mesmo sem tentar ensinar, ele me ensinou muitas coisas. Então eu atribuo muito crédito a ele, porque ele foi uma pessoa que realmente marcou minha vida e que eu tenho certeza absoluta que mesmo que a gente deixe de conversar, deixe de se falar, eu não vou esquecer esse corno, porque ele teve um peso muito grande. Ele foi um divisor de águas em certas partes da minha vida. Outra conquista também que eu posso dizer que foi genuinamente minha foi aprender a tocar bateria. Bateria é um instrumento musical que as pessoas falam que qualquer um pode tocar. Instrumentos de percussão no geral, as pessoas falam que qualquer um que pegar pode tocar, mas não é bem assim, tá? Se você fala essas coisas, você é um babaca. E enfim, toco bateria já faz o quê? 7 anos? Que eu entrei com 7. Enfim, não, faz 8 já. Faz 8. E sem querer me gabar nem nada do tipo, mas eu sempre tive uma facilidade para tocar bateria e instrumentos de percussão no geral. Tanto meu professor falava isso, enfim. Eu toquei em orquestra também, atualmente eu só toco em ministérios da igreja. Eu não tenho muito interesse em seguir com a música como profissão, é mais um hobby meu. E eu uso pro bem, né? Não sei se isso pode ser considerado um superpoder, mas enfim. Eu tento passar alegria pela música pras pessoas, tá? Então, quando eu toco, tá? Então, assim, eu tento melhorar cada vez mais, mas não pretendo usar isso como atividade profissional para ganhar dinheiro, me sustentar, enfim. Meus planos são outros e se vocês quiserem, eu falo em outros vídeos, tá? Bom, eu poderia passar mais de 1 hora facilmente falando sobre essas coisas. Tem mais coisas que eu gostaria de citar, mas eu acho que eu já me estendi demais, porque o vídeo já tá com quase 25 minutos. Então, para eu fazer o update de todas essas coisas, colocar a música de fundo, enfim, edição, enfim, como já são 4 horas, eu acho que só às 6, 7 da manhã que eu vou conseguir upar esse vídeo com toda a renderização, enfim. Então, muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal caso você tenha gostado do conteúdo, deixa o seu likezinho se você gostou do vídeo. E caso você queira que alguma pergunta sua seja respondida, eu só mandar a pergunta em qualquer vídeo não, neste vídeo aqui, manda sua pergunta nos comentários desse vídeo, que eu agradeço demais, tá? Também queria pedir pra você aí, que não conhece Dungeons and Dragons, tá interessado em começar a jogar, se você quer saber algumas coisas sobre esse mundo, e você tem dúvidas sobre, e caso você já jogue também, você tem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários também, aqui no vídeo específico de D&D que eu vou fazer com a minha parte toda, a gente vai responder todas essas perguntas, falar um pouco das nossas experiências pessoais com isso, no que isso influenciou nas nossas vidas, não que tenha um peso extremamente forte, mas acaba influenciando de alguma maneira e fortalece a amizade também, já adiantando isso aqui. Então, enfim, agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. Até amanhã. Falou.